Eu vou trabalhar com um texto que é a versão intermédia da história de Mandarava. É um texto muito bonito. Foi ditado inicialmente em tibetano, é um texto tibetano criado no Tibete e foi ditado por Guru Rinpoche e escrito por Yeshe Tsogyal, onde foi escondido. Por isso, o texto original que foi traduzido e foi traduzido por Sangye Khandro, com uma tradutora muito interessante. É uma pessoa muito apurada e uma grande académica, sem a sensação de ter engolido um dicionário. É interessante trabalhar com as traduções dela. Este em particular foi encontrado escrito à mão. É um manuscrito. Algumas palavras não eram muito claras e levou algum tempo até conseguir haver uma tradução para tibetano. Imaginem para inglês. Acredito que esta seja a única tradução disponível em inglês. E vejamos onde é que está disponível. Não vejo quem é que publicou isto. Devia estar disponível. Wisdom Publications. As publicações Wisdom Publications, que foi publicada em Massachusetts. Para começar, no Dharmakaya, para além do tempo e do espaço, onde a mãe de todos os Budas, Andaravasini, é. I'm putting some images up, if you can put those up. There's a link to Eu vou colocar algumas imagens para que vocês possam ver. Há aqui umas imagens no Facebook, no álbum do Facebook, com fotografias, e podem lá ir verificar e ver 3 formas diferentes. Uma forma em tibetano, uma forma chinesa, e aquilo que eu acho e encontrei num texto zen, que parece muito com Dorje Palmo, Dakini. Estes são todos símbolos de o aspecto feminino de Amitabha, muito para além de comparar a vitalidade do universo, o padrão das 5 sabedorias, dos 5 Budas, de famílias de Budas, emergidos na natureza do Sambhogakaya, de com o recurso e a intenção de todos os Budas de todos os tempos, a intenção com o método Bodhicitta, o padrão de iluminação de todos, com todos os seres sencientes, todos os seres para além do tempo e do espaço, sempre foram e serão completamente iluminados. Vocês também. Vocês não estão fora disto. A vossa própria natureza é aquela da mãe e do pai de todos os Budas, do grande oceano. A mãe de sabedoria
method, e o grande método. Bodhisattva wisdom. In union as one, A not Bodhisattva, a união, é a união e não em separado. The symbol of the O wisdom símbolo aspect of da this, sabedoria, do aspecto de the sabedoria, all-knowing, which is que not tudo separate sabe, from what is known. que não é separado do que é conhecido. Pandaravasini. Pandaravasini. This is a female aspect, Isto é um which aspecto manifests feminino around que here se manifesta in the à patterns volta de of women padrões in society, das mulheres na which sociedade, manifested back at the que se time of manifesta Mandarava in the patterns atrás of a do tempo woman e nos in padrões that em society. Mandarava, uma mulher naquele tipo de Pattern always sociedade. changes and is always the same. O padrão muda sempre e é sempre o mesmo. O padrão da sabedoria surge e sobe e aumenta o bodhisattva da mulher, aumenta o bodhisattva do homem. Mas aqui não há nada que seja exterior, isto é apenas a criação da singularidade, da dualidade, a união do bodhisattva, da sabedoria. E nesta união não é uma relação amorosa. As pessoas pensam que a prática de consorte é o casamento. Não. Não. Geralmente é muito longe do casamento. É uma prática. Geralmente, quando um professor, um mestre, casa com alguém, essa pessoa ajuda e apoia, mas não é necessariamente a sua consorte tântrica. Pode acontecer, como Yeshe Tsogyal casou com Guru Rinpoche. Mas parece que em todas estas histórias da Mandarava, ela nunca se incomodou com o casamento. Nunca se incomodou em casar com Guru Rinpoche. Para quê? Ela era apenas a sua consorte. Eles nem viviam mesmo juntos, para além da prática, e ocasionalmente viajavam juntos. E eles não estavam interessados em construir um casamento, mas em transcender o tempo e o espaço. O trabalho de construir um casamento é muito específico, eu filo. O trabalho de transcender o tempo e o espaço também é muito específico. Eu também o fiz. E estou a fazê-lo. Estou a fazer e a tentar fazer os possíveis para fazer o melhor possível. E vocês também, mas não assumam que casar e vão viver felizes para sempre. Esse não é o padrão aqui. O padrão aqui é transcender. Reconhecer que estas histórias tiveram lugar, e eu digo histórias porque foram muitas vidas e padrões que levaram a outros padrões e que criaram outros padrões e que fizeram surgir outros padrões, como hoje. Os padrões que surgem neste momento. Mandarava era um pouco feminista. Ela não subscrevia às regras das mulheres na sua cultura. E, embora ela fosse relativamente gentil, a ultrapassá-las, a furá-las, ela tornou-se muito menos gentil à medida que foi crescendo e envelhecendo. O melo cultural da Índia naquele tempo não era tão diferente daquilo que se vive nas aldeias hoje na Índia.
As mulheres espera-se que casem. Casamento é uma compulsão para ambos os géneros. Se não encontrarmos alguém, alguém vai encontrar esse alguém para nós. Os casamentos são arranjados e é assim que é feito. Aqui no Ocidente nós não subscrevemos esse padrão tão fortemente, mas a maioria das pessoas tem expectativas de encontrar a sua alma gêmea. E eu digo a maioria porque alguns de nós não andam atrás disso na vida, mas a maior parte das pessoas andam. Para alguns de nós aconteceu e foi inteiramente acidental, foi completamente acidental. Todas as namtars que possam encontrar, o que é que dizem? Some problems with the questions box, but they can post questions into comments. We have a workaround. Okay. Ok. The singular celebratory moment in time and space. O momento de celebração particular no tempo e no espaço, onde os seres sencientes encontram a totalidade da sua natureza, que é livre de todos os obscurecimentos e livre dos conceitos de como deve ser ou como foi. Estes momentos celebratórios são chamados momentos de iluminação. Para Mandarava, isso aconteceu na pré-história e não na vida em que ela foi tão famosa para nós como a personagem Mandarava. Mas para Parandavarasini, eu estou a dizer em sânscrito que é difícil para mim. O nome dela em inglês é aquela que veste o vestido branco. O nome dela em inglês é Luz Imaculada. O vestido branco é o vestido da luz clara. Ou seja, ela já tinha um padrão de nascer na luz, tal como as suas vidas passadas, desde que isso é o padrão que existia desde o início, desde o passado, o presente para o futuro. Desde o início deste momento celebratório, na vida em que ela nasceu, na luz, isso repete-se e vocês vão perceber que isso reflete-se. Esse padrão repete-se em todas as histórias. Há certos elementos que se repetem uma vez e outra vez. Para Mandarava, eram elementares e fáceis. Eram vidas fáceis, nascimentos fáceis para Mandarava. Havia uma grande falta de dificuldades. Tudo era facilitado. Estes padrões são representações para os seres sencientes de que não existe uma realidade inerente. Ou talvez, em vez disso, toda a realidade é uma questão de interpenetrar o contínuo do tempo e do espaço e os padrões que são criados pelos seres humanos na sua simplicidade e complexidade. Certos padrões de iluminação envolvem sonhos auspiciosos dos pais, da escolha deliberada dos pais.
onde não são perturbados all por the estes, occurrences of enlightenment that I am aware of todas as ocorrências de iluminação de que eu estou a par, consciente. Namtar is what stories of enlightenment are called. O Namtar é aquilo que as histórias de There's a number iluminação of se beautiful referem. Namtar out there. Há um conjunto de I Namtars, de recommend histórias reading lindíssimas aí. them to feel the pattern involved as I'm going to Eu try recomendo to algumas communicate para the tentar. pattern involved in this. That basic pattern is in Esse place padrão in the base universal unconscious. Está And in this no particular inconsciente turning universal. of the wheel, in É this no girar da particular roda, corner of the multiverse, na in esquina these da sets of multidiversidade, galaxies that are local, is the pattern that pervades in the kind of humans that Homo sapiens are. There é will o be tipo other de humanos que os Homo sapiens in podem other ser. Também species of existem outros human, padrões, outras in other espécies de humanos, universes. noutros universos, But we are local. mas nós somos locais. A somos daqui. certain confidence in wisdom is part of it, a certainty. E uma certa This confiança na certainty is sabedoria faz symbolized parte by the disso. laugh of Essa the certeza Herukas. simboliza o Ah, riso dos he, he. Herukas. Ahá, The hehe, laugh o of the riso Herukives. It dos is the Herukas. laugh of É o riso certainty in the nature of the pattern da and certeza da transcending natureza all do pattern padrão, into de the transcender perpetual todos os isness padrões, beyond time and space. na perpetualização do tempo e do espaço. It is said that as a result of Diz-se studying que isso é o resultado de estudar, ler, this tomar particular conhecimento, story, all of one's wishes will be histórias fulfilled, particulares, que and todos os one nossos will be desejos serão protected on realizados e journeys seremos from evil protegidos spirits, nas nossas which will be subdued. jornadas Animals will not dos bother one, espíritos and malignos one's e não seremos agriculture will perturbados por flourish. animais e The decrease of war and strife will occur. So it's a good haverá thing uma to put out right diminuição now da where guerra. we need Portanto, that. é bom neste What momento with estarmos a ler climate isto, que é uma change altura em que precisamos and the disto, current uma idiocy altura em among que há tantas governments. mudanças e tantas mudanças e tantos problemas nos governos, na política. So Portanto, the story is more complex than just a one história é mais entity. complexa do Just as que you uma and I entidade, do Are que apenas tu e creations eu, of our past ou a experiences criação interactive das nossas with the experiências past passadas que experiences of interagem many, com many living as beings. experiências passadas de muitos Your seres. personality is formed by your interaction A vossa with your personalidade é parents, formada the pela school vossa system, interação your com os friends, vossos your pais, previous com as lovers. vossas All of escolas, this com os vossos amores changes you from passados. moment to Tudo isso moment. muda-vos e muda de momento So para you're not a momento. singular entity, Portanto, vocês não são uma entidade but a singular, clump, mas a um conglomerate, conjunto, a gathering um conglomerado, um of encontro influences of many, many de entities. All the influências books de you've ever muitas, read, muitas entidades. Todos os livros que leram how you want to be, são how parte de you feel vocês, you como are, what vocês you gostariam think de is the ser, way como for a vocês sentem que person, a são, woman, como a vocês man, acham whatever que you identify with to be. uma mulher ou um homem se deve identificar Comes out com. of books, movies, Vem TV dos shows, livros, filmes, programas de televisão, stories, friends, histórias, society. amigos, sociedade. It's all interwoven tudo and interactive. Interdependente, You are interativo, not a misturado. singular thing. Nós não somos Hanging out coisas in the void. singulares, penduradas no vazio, You yourself are num vácuo. Nós interactive, somos interpenetrative. interativos. Pattern Temos este of padrão de all that was interatividade and will be. com tudo aquilo que já foi e que será. Sintam isso. Mandareva, Mandarava, an emanation
uma the emanação female aspect of do Amitabha aspecto feminino de Amitabha. was the Era first consort of a immortality, primeira the consort consorte da in which the imortalidade, a pattern of consorte em que o padrão immortality of da Guru imortalidade Rinpoche de and Guru Mandarava Rinpoche was e created. She Mandarava wasn't foi an criada. adjunct to Guru Rinpoche. Ela não era apenas um Completely adjunto do In Guru Tibet, Rinpoche, ela more era emphasis is completamente put igual. on Guru Rinpoche because Guru No Rinpoche Tibete went põe-se there. mais ênfase no Guru Rinpoche Mandarava porque o Guru never did. Rinpoche And yet in her foi lá, mas hometown, Mandarava nunca foi para o Tibete. in the legends of where she grew up, Nas lendas onde ela cresceu, she is ela much é more important muito mais and importante has many more temples e tem muito mais than Guru Rinpoche. templos do que That's Guru slowly Rinpoche. changing with the influence of Tibetans and their gratitude Isso to começou Guru a Rinpoche. mudar com a influência For dos bringing tibetanos the e da sua tantric gratidão para com lineages o of Guru North Rinpoche, India ao trazerem as suas to linhagens tântricas do norte da and Índia merging them para o with the Tibete, ao already levarem as suas existent linhagens. lineages there. Haviam muitas linhagens que existiam no norte da Índia que os tibetanos levaram para o Tibete. He was quite controversial, as Foi was pouco she, controverso, in the time and porque place of their ela, birth. nesse tempo, no And tempo em que nasceu, even at the time it was at its peak. mesmo no tempo em que ela nasceu, nesse tempo, falar de consortes, de yoga de consortes e de práticas de consortes era algo muito complexo. Upa. A prática de consortes é necessário ter Feel it in your lower chakra. sentimento de ruva, de sentir isso no nosso chakra inferior, termos a necessidade de nos To fundir fire all com of your energia, guns at once and blast off into space to orgasm. de virar todas as nossas This armas para o energy is espaço, para o strong orgasmo. Essa in energia é living demasiado forte nos seres humanos. Consider the praying mantis. É considerada Surely the male knows his fate and mates with the pré- female anyway. portanto, os homens conhecem a sua fé e sabem Probably. que, em conjunto com as Well, mulheres, the poderão. highest cause of death Bom, a maior among causa young de men morte entre in their jovens 20s jovens and rapazes early nos seus 30s and 20 late e teens cedo nos 30 is the kind of stupid accident they get into, é um pequeno acidente em showing que eles off se with envolvem, females trying to mate. que é That exibirem-se para energy is mulheres. stronger Esse than tipo de self-perseverance. energia é demasiado forte, é mais forte do That que a energy is autoperseverança. a pale Essa reflective energia pattern é um of the reflexo de reality of padrão Bodhisattva. da realidade de That Bodhisattva. energy is Essa energia symbolized by é Amitabha simbolizada por Amitabha and his consort, e pela his sua female consorte, aspect, a not his sua, wife. o seu aspecto feminino, não a sua mulher ou namorada. There is no separation there. Não há separação So aí. this energy, Por this isso, urge to esta merge, the energia, urge to fall esta in necessidade love, de the instinctive mating. juntar, that all de critters- apaixonar-se, ou este instinto de... There are a few things that do asexual Não, há budding, but I'm há sure it algumas feels coisas just as que good to geram them a as sexualidade mating entre does to homem e us. mulher, mas So há all algo que critters, faz to que eles some façam. extent, have this urge, this Alguns criadores, creativity, até alguma certa merging, medida, loving, tinham esta criatividade embracing of the de world, fundir o which, mundo, when not em in abraçar a o singular mundo focus, e não love com him, um but not foco her. simples de eu amo este e não amo aquele. when not caught, trapped in that Quando não singular são focus, apanhados nessa arises as ratoeira, bodhisattva. portanto o foco é muito mais is the amplo. urge Aí of surge o form, Bodhisattva. É a matter, urgência de to sobrepor a merge and be forma. A free in matéria the é space which encompasses it, to dance, a to move. importância de sermos livres no espaço, It dançarmos, is the mexermos, urge of the estarmos sky vivos. space to É embrace a importância the do céu, do multiplicity, espaço, de multifarious forms agarrar e phenomena. contemplar diversas formas e fenómenos
diversos tipos de If fenómenos. you wish to practice consort Se querem practice praticar a prática de from the male consorte aspect, do aspecto make masculino, love to the sky. façam amor com o céu. And from the female aspect, E do as aspecto sky, feminino, como céu, make love to phenomena. façam amor com os Without fenómenos, grasping a sem single se aspect of it, apegarem a like nenhum him, aspecto, agarrarem a nenhum or that. aspecto como a ele ou àquilo, nor with rejecting any aspect, também sem rejeitar nenhum aspecto, full não embrace, rejeitando, abraçando, acolhendo idiot todos os included. fenómenos, Can ele you incluído, feel that in ela your incluído. secret Podem chakra? sentir isso no vosso chakra secreto? Those of you who run a more male energy, Aqueles que têm uma energia mais masculina feel the urge sentem to a embrace terra, infinity, sentem a necessidade to de allow agarrar, it de to abraçar free you toda into a essa complete, imensidão, unutterable, de indescribable freedom uma of forma dance indescritível without ter a constraint. liberdade of da being or dança not sem being. restrição de ser ou não ser. And those of you who E experience aqueles it in que a têm a more experiência female aspect, mais, portanto, um aspecto mais feminino, feel yourself as vocês the sentem-se infinite mother of all Buddhas. como a mãe de Sky todos os Budas. space itself without limit, O céu, o without espaço even sem the limits of limites, center or sem o periphery. limite de centro ou In love periferia, with, apaixonados por, the abraçando, vital, agarrando creative and a lively, playful criação dance of vital phenomena, e de without brincar grasping com os one bit of fenómenos it sem se and apegar, sem se rejecting the other agarrar, bit. ou e sem uma parte e sem This is rejeitar a consort outra. practice. Isto é a parte isto é a prática de consorte. Symbolize São this simbolizadas more directly sexually, de forma mais but it direta is the embrace para a of the sexualidade, dance of mas the é phenomena o of Bodhicitta abraçar a dança do Bodhisattva with the wild, open awareness of com Sunyata. uma And selvagem you are e aberta not the consciência. embracer, E nós não somos that aqueles que very abraçamos. embrace itself as well as what is embraced. Somos tanto os abraçados como o que abraçamos. Somos acolhidos Mandarava como o que herself acolhemos. Mandarava ela própria, head of 100,000 dakinis, teve not a queen, although 100 born a mil princess. daquinis, não uma rainha, ou She is very independentemente much de a ter nascido heroine in her princesa. own right, Ela even era without uma Guru heroína pelo seu Rinpoche. próprio direito, mesmo sem Guru Rinpoche. Although it was their interaction as equals, Mas, embora tenha sido a Maratha sua interação como iguais, which allowed them que permitiu a ambos to complete the pattern completarem o of padrão both in and outside of time and de space symbolically, fora e where the dentro energy do channels tempo e do reach to espaço, infinity, onde os canais de and energia se rainbow cruzam para a body is infinidade e and is atingir not. e surgir o corpo arco-íris. If you ever have the opportunity, Se alguma Go vez to tiverem a Maratika. oportunidade, vão a Maratika and sit there, e sentem-se lá. feel the energies of that place. Sintam a energia daquele local. At that time, Nesse tempo, and in many but not all times, nem todos, there has não em been todos an os tempos, mas unfortunate pattern of belief systems há among padrão the de monks crenças entre os monges following Vinaya que seguem o Vinaya, that enlightenment is not que a available to women. iluminação não está disponível para as This is mulheres. because Isto é not porque recognizing não the reconhecem symbolic nature of their a attraction to natureza women. simbólica da sua atração pelas mulheres. Eles receiam-na.
Many people fear enlightenment Muitas as much pessoas as têm they medo want it. They fear da iluminação assim como a desejam. it's bright, not dark. E não há nada mais But luminoso ou mais escuro, mas there is a fear of freedom há um and a medo wish de for liberdade constraint. e um desejo por estar This is reprimido. ignorance. Isto é ignorância. This traps one to the wheel. Este tipo de armadilhas mantém-nos na roda do samsara para sempre, se as seguirmos. This causes those who Esta manifest in causa é aquela que se manifesta nos fenómenos and are attempting the development of bodhisattva e a nossa tentativa de desenvolver o and Bodhisattva are e attempting freedom a nossa tentativa de to be atingir a troubled by liberdade. real freedom. Depois This is acabamos por why ser through many atrapalhados pela societies verdadeira throughout liberdade. ages, constraints Isto have que been placed acontece on women, nas sociedades placing them in durante purdah, muitas eras. Colocam as making mulheres them em less than determinados they might papéis be, e fazendo because the delas innate menos do que é o que elas wild são, freedom which is possible. porque a natureza And é a liberdade que lhes symbolized é by the possível, Dhaka sim, Dakini, que é simbolizada pela specifically the Dakina, Dakini element of that pelo Dhaka pattern. Dakini, neste caso pelo padrão da Dakini, It's o elemento da terrifying Dakini. in its É absoluteness. assustador e é Are you absoluto. afraid of enlightenment? Vocês têm medo da iluminação? Do you grasp for entertainment? Vocês agarram-se, ligam-se Do ao you go play entretenimento? on Twitter to distract Vão you brincar no Twitter para se after having distraírem had a few moments of depois de realization terem when you sat? uns momentos de realização? Not uncommon pattern. Isso não são And like all padrões patterns, incomuns, we não. see it as E como outside todos os rather than padrões, nós inside. vemos We're unwilling to accept the pattern o within exterior ourselves of our own em vez do ignorance. interior, And quando so we queremos say, aceitar os "He's padrões making e me que bad. representam a It's their ignorância. E por fault isso that I'm dizemos, miserable." é ele que me faz mal, é por causa daquilo que eu sou infeliz ou por causa daquela pessoa que eu estou We infeliz. need to cop to our own patterns and how we create. Precisamos de cooperar com os nossos patrões e perceber como é que So os this criamos. very text is a terma Por isso este hidden texto by é uma Yeshe terma Sojel. escrita por Yeshe Tsogyal. It was discovered by the Yogan Foi Samten descoberta Limpa pela yogi Samten somewhere in the Limpa, late 1800s. alguns Not much is known about nos him. anos de 1800 e não se sabe But muito deste Dertan. He was in Ryuchi, in Ele eastern estava em Tibet. Ryuachi, That much is known. no este do Tibete, isso sabemos. And a couple of lamas from that area, E alguns lamas Kempo daquela Palden área, Sherab, Kempo Kempo Tsewang, Palden Sharab, Kempo Tsewang, sponsored and worked on the patrocinaram translation of this text. e trabalharam na tradução They deste say texto. that the scholars Eles do not dizem find que os independent académicos corroboration of Mandareva. não But in her encontraram hometown, she is colaboração well known. independente de Mandarava, mas na places sua cidade ela é that muito she has conhecida. Os locais onde ela esteve, The old king of Mandi, o velho rei de Mandi, not her descendants, she bore no children. não But sendo sua descendente, ela não nasceu sua filha, Probably mas some relative provavelmente in some way, seria familiar de perhaps alguma forma, descended from her brothers. talvez descendente dos seus irmãos. He took me around the town. Ele Amazing levou-me, man, in his 80s when I knew him. homem Actually, sort of fell in fantástico love quando with eu the o guy. I was in conheci. my early 20s. Ele tinha à We volta would hang dos out 80 together e eu tinha 20 na altura. Nós And demos have umas supper voltas, fomos together and sair, drink whiskey together. bebemos And go whisky about and juntos he would show me all the e little ele sacred places where levou-me a Mandareva dar did this. umas voltas e mostrou-me todos os lugares sagrados de Mandarava, onde ela fez isto e fez aquilo. Lugares que quase ninguém conhece hoje em dia. He still remembered. Ele continua a lembrar-se. So even though the scholars find no Por isso, mesmo historical que alguns references, académicos não encontram The referências legends históricas, a lenda mantém-se viva.
eons of story. Íons de história. Gokarmo Gokarmo is her name in Tibetan. é o seu nome em tibetano. She of the white garments. Aquela dos adornamentos brancos, aquela cujo o padrão é nascer na luz, no brilho. Nascer com os tibetanos chamam nascer com um vestido branco de seda. Beyond time and space. Para além do tempo e do espaço, Mother of all Buddhas. a mãe de todos os Great Budas, Mother Ocean of a Dharmakaya. grande mãe do oceano do Dharmakaya, Manifesting the aliveness of the manifesta universe. a As the vida do female universo aspect of como o Amitabha aspecto feminino de Amitabha, dances the pattern dançando nos of padrões birth and death. do Again nascimento e da and morte. again, Vês-se sem conta. to culminate the pattern of Para Bodhisattva, culminar o which is the padrão do by its Bodhisattva, que é bootstraps urge of all Buddhas to be as such all Buddhas and to arise from all seven percebermos que all vimos sentient todos os beings as Budas e they vamos todos os do ser todos os Budas, have todos os done seres and sencientes will have done. já You are fizeram included in e this, vão you know. fazer e vocês This estão isn't going incluídos on nisto. outside of Isto you. não está a acontecer part of fora de vocês. Part of the Vocês patterns, fazem part of parte the disto, stories. parte dos padrões, Sometimes an parte das auxiliary histórias. character, Às vezes são supporting role. apenas personagens Sometimes auxiliares the hero, a fazer um papel sometimes the secundário, outras villain. vezes são um herói, às vezes são um You vilão. dance the patterns that lead Vocês to your dançam nos enlightenment, padrões que vos conduzem à vossa The própria moment iluminação. of recognition of the No momento totality de of yourself. reconhecerem a totalidade de vocês As it próprios, is rather than como é, as you think em vez or de como feel nós it gostávamos might be. que devia ser, Put ou down pensamos your que deveria knowledge. ser. Ponham de lado o vosso What conhecimento, enlightenment pousem o is. vosso conhecimento sobre o que é a iluminação. A iluminação It não é is isso. inconceivable, ineffable. Inconcebível. Since you cannot imagine it, stop Desde que trying. Já que não conseguimos imaginar, You could parar even de maybe tentar, stop sending me all those emails that say, is it like this? podem, Is por it favor, like that? Is it like this? parar Is de it like mandar that? e-mails a dizer It's isto not e será que é like assim, será anything. que é assim. Não é como It nada. is what it is, É o que é. and it's your own true nature. E é a vossa verdadeira natureza. Amitabha, Amitabha, light beyond compare, the red a light. luz incomparável, para além de a luz vermelha, para além do sol And que never nunca acaba diminishes. e nunca diminui. Amitabha Mo, Amitabha Mo. female aspect of this O as aspecto feminino Gokarmo. de White Amitabha. light is clear light. All A luz colors branca é combined. luz clara. The Todas as dance of cores the se Dhyani combinam. Buddhas, the pattern of A this, dança of the dos five Dhyani wisdoms which Budas, a arise das 5 sabedorias out que of surgem the five passions. fora das 5 The paixões, western direction, a direção behind do the oeste, sunset. atrás The do light sol. of Amitabha, this A luz de pattern, this Amitabha, aspect of the este pattern aspecto, este padrão, is the culmination o culminar of that urge to merge, which overcomes dessa even the urgência survival de reflex. nos unirmos e termos That esse vitality reflexo de is sobrevivência. important on the Essa path. vitalidade So é don't try to importante no get rid of caminho. it. Não se tentem libertar deny disso, it. ver livres disso, nem neguem. You need the open Vocês vitality. precisem You da need vitalidade to aberta, feel towards the entire da abertura universe da the way vitalidade. you feel Precisam when de se you're sentir madly in conectados love. com o universo inteiro, como se sentem You quando need estão to completamente feel apaixonados, towards the perdidamente vastness of the apaixonados. sky, Precisam de sentir the a way you vastidão do feel céu, madly in love. assim como sentem And quando so, estão without perdidamente effort, as when apaixonados you e, are in portanto, love, sem you think esforço, about como and quando estão concentrate on the apaixonados. lover. Vocês Without pensam effort apenas or em forcing concentrar-se yourself to do so. no vosso amor sem qualquer So, esforço. in love, your path Portanto, becomes effortless.
Se estiverem apaixonados, o vosso caminho torna-se sem qualquer esforço e vocês caminham nele com alegria. Desta forma, Gokarma é a verdadeira mãe dela própria, como um Buda, como a Buda de todos os Budas. Nascida em Zahor, no norte da Índia, que eventualmente se tornou no estado de Mandi. E como é que o padrão foi de tudo e para todo o lado para estas histórias que sabemos e contamos? Como é que a Mãe Eterna Infinita do Oceano do Dharmakaya, da essência iluminada do Bodhisattva, como é que ela surgiu nos reinos da forma e dos padrões, das formas, no reino das formas, é por aqui. Fechem os olhos um pouco. Sigam a minha voz e ouçam a história. Observem a história. No paraíso ocidental de grande felicidade do coração do Buda Amitabha, nos reinos da luz de lótus, rodeada de deidades para além da numeração, deidades, arquétipos, energia na sua pura forma, simbolizada por imagens. Avalokiteshvara, a deidade, o arquétipo do Bodhisattva que irradia, e do coração destas sílabas incalculáveis, emanações da sílaba Ri, que é a sílaba semente do Bodhisattva, da vida, da força infinita da vida do Bodhisattva, da infinita vitalidade de enamoramento sem fim. E isto preenche todos os reinos puros imensos, para além dos milhões de reinos no Potala. 100 milhões de reinos de Avalokiteshvara são, assim como 100 milhões de países como a Índia, assim como 1 milhão de emanações de Shakyamuni, assim como 1 milhão de emanações de manifestações de Sambhogakaya, do paraíso de Sambhogakaya, 1 milhão de emanações de protetores da Terra das Neves. Avalokiteshvara apareceu em 100 mil milhões de Nirmanakayas no paraíso, 100 mil milhões de emanações de Guru Rinpoche, 100 mil milhões de paraísos de Tempopa e 100 mil milhões de emanações de Manjushri apareceram. E 100 mil milhões de Pemako apareceram. 100 mil manifestaram. E 100 mil milhões de reinos manifestaram-se, e 100 mil milhões de países como o Tibete, 100 milhões emanações de Songtsen Gampo manifestaram-se, e 100 milhões de terras de Kalinga, 100 mil milhões de sábios vão manifestar-se desta forma. Surgiram emanações dos reinos puros que fizeram surgir tantras, sutras e histórias, padrões que surgiram. Estamos aqui a falar quando falamos de 100 milhões desta terra e daquela terra, são as 7 dimensões. São
onde We are also possibilidades talking about the infinitas time ocorrem. dimension in its Também estamos a infinitude, falar da where there is dimensão do tempo time e da for sua 100 infinitude, onde million different há tempo occurrences of the para 100 pattern of milhões that diferentes de place. ocorrências e And each one of de these padrões places ocorrerem. mentioned has its own Cada pattern destes lugares in the tem o seu way that próprio it padrão manifests and the de symbols that forma, e tem uma arise. forma And the própria de se symbols are manifestar e de interpreted by the símbolos que surgem. beings there E os símbolos são interpretados as pelos seres stories. ali como histórias. And so the stories occur. E, portanto, as histórias acontecem, surgem. In the Southern world system, the teacher of the doctrine was Shakyamuni, No who mundo during an eon called Ronmei, where the life Shakyamuni, expectancy que was approximately liderou um ion de 100 Shaman years, e que durou taught an assembly aproximadamente of 100 anos, gods, nagas, humans, spirits, earth onde lords, havia fools, nagas, vampires, and espíritos, so humanos, forth. vampiros e por aí fora. Remember, human is not just Homo sapien. Lembrem-se, os humanos não são só Homo sapiens. No tempo em que isto ocorre, eu já vi coisas que em que o Rinpoche dava ensinamentos e via pessoas que aconteciam e apareciam imensas coisas e coisas que certamente não eram humanas. Não havia palavras para estes seres. O universo é cheio de luz, mais luz do que aquilo que podemos imaginar. Alguns desses seres refletiam outras formas de vida. Girando a roda do Dharma em 5 estágios, aqui apareceram os 9 veículos distintos no Dzogchen, o pico do 9º nível. É importante porque o Dzogchen aponta diretamente a totalidade da vossa verdadeira natureza. E é no momento em que diretamente percebemos isso como nós e não como algo exterior a nós, é que ocorre aquilo que vê, aquilo que está a ver, são o mesmo. Esse padrão é o mesmo. Sem qualquer centro, sem qualquer limite, canto, nenhum buraco. O Tripitaka fala daqueles de menos capacidade, aqueles de capacidade moderada, e os tantras exteriores falam dos tantras do yoga para aqueles de capacidade suprema, os tantras interiores e os tantras mais elevados, os veículos mais elevados, os tantras de raiz e os tantras de realização revelam a doutrina em 302 mil meios que vão para além daquilo que podemos conceber. Por isso usamos a palavra nirvana. Mas compreender que não está separado do samsara. Talvez aqui. Somewhere in here, maybe. Aqui está. Aqui vamos. Olhem para isto. Vejam. Nirvana e samsara juntos. Samsara. Nirvana and samsara together. Samsara. Samsara. Nirvana. Samsara. Não conseguimos separar os dois lados de um pedaço de papel, por muito que tentemos arduamente. No matter how hard you try to do so.
Nesse tempo, no tempo dos Buda, no tempo de, At quer that dizer, time, havia in the time milhares de of the Budas. original Buddha, no, he's not the original. He's Aqui like neste there's íon thousands of Buddhas. particular haviam Seventh 7 ou or 8 eighth in this particular turning of the Shravaka. eon, Kashyapa, the Shravaka. um dos discípulos Kashyapa. de One of the Didyamanda, disciples. que o caminho Didamala. disse, Which no path futuro eu, statement? Padmasambhava, vou In nascer em the future, Danakosa. I, Padmasambhava, Do will be coração born in do Buda Danakosha. Amitabha, From the heart vou of the radiar conqueror, uma Amitabha light rays will luz radiate, e vou penetrating the heart of para o Alokisvatra, coração de Sharanzig, Chenrezig. e do coração de Sharanzig eu And vou from radiar para Chenrezig's os heart reinos will puros, radiate into the pure realms of all the Buddhas in abençoando their hearts. todos All the o blessing of discurso, their enlightened speech mente and e mind corpo. will Eu, reabsorb Padmasambhava, into eu Chenrezig's próprio vou heart. me manifestar Then como I, Silabari Padmasambhava, will myself manifest para as the envolver syllable completamente uns 100 milhões de reinos pure que se irão realms of the dissolver enlightened no ones, centro de uma flor de Udumbara. dissolving into the very core Isto é of apenas an parte do Umbara padrão. flower. Isto é o This is only Sambhogakaya, o part of the aspecto do pattern. Sambhogakaya. Mas This dentro is the desta história Sambhogakaya aspect há, of the pattern. portanto, um número de But into encarnações que this conduzem story a isto, becomes a number of incarnations that incluindo lead um up to pequeno this, rapaz que criava including a young cães guy who no raised Nepal. dogs in Nepal, son of a chickenwala. Who also Aqueles que created criaram a the causa cause for the para next a life. nossa próxima vida, Padmasambhava. Padmasambhava, You see, para se to manifestar manifest nas in histórias, the porque nós stories, vivemos em we live in histórias, stories. para entrar To enter, para to manifestar manifest in the story, na from história, great no Mother grande Ocean oceano do Dharmakaya, through the innate na dance dança of da vitalidade em vitality símbolos do in symbols of Sambhogakaya, Sambhogakaya, para a base, to the para o base padrão da base do pattern of Nirmanakaya que nós Nirmanakaya, estamos a which we interpretar as interpret as histórias, stories, requer requires padrão a pattern de karma of karma criado, created, que significa which que means sementes deeds foram are deixadas done e that que lead conduziram to this, a isto including the e statements que of nos Monlam. conduziram a estados de Monlam. And E muitas many entidades entities participaram participate nestas in these sementes que deeds criaram a that história. create the stories. Portanto, So aqui falamos here we de talk diferentes about vidas different past passadas lives e como and a how the história story is created of foi criada Padmasambhava. para Padmasambhava. I will emerge Eu as Guru emergirei Padmasambhava on the 10th day como of Guru the monkey month. Padmasambhava He's no doing 10º dia do mês de Monlam. Everybody As palavras, translates them as, as "May I pessoas this traduzem and o may I Monlam that." como That's not how possa they eu actually isto, are. possa eu aquilo. Isso é uma That's coisa some que os Western thing that ocidentais people se stick in for fixaram. dramatic reasons, I think. Eu vou, I eu will, sou, I eu faço. am, I do. Deixem-me explicar-vos as orações de aspiração a Samantrabhadra, para perceberem como um verdadeiro Monlam é dito, é parafraseado. Para que possamos alcançar exatamente os mesmos resultados. E de acordo com as profecias de Vajrasattva, eu devo abandonar a vida mundana e comprometer-me com a conduta incontornável. Eu vejo yogis ocasionais a tentar fingir uma conduta incontrolável, de uma forma muito a seguir os seus impulsos. Isso não é uma conduta intro. Ninguém faz uma conduta incontrolável. É uma questão de relaxamento e de estarmos relaxados nos padrões simbólicos. Portanto, não vamos inventar histórias
E é aqui que nós nos metemos em trabalhos a tentar fazer de conta que temos uma conduta de um yogi dzogchen. Se algum de vocês se juntam a mim e se tivermos a oportunidade de estarmos juntos novamente em pessoa, eu vou fazer uma tentativa de vos ensinar isso. Eu falei no retiro 2 vezes e houve pessoas no grupo que realmente conseguiram encontrar alguns momentos de pousando no segredo do mandala das daquinas de forma a criar atividade para beneficiar os seres, para existir neste plano, tem que entrar na história. Isto é como fazemos isto. A mente iluminada de todos os Budas vai fundir-se numa só, para a indicação simbólica das deidades de Buda, os arquétipos de Buda, invocar a deusa da longevidade e da juventude eterna, a deusa do vaso inquebrável da eterna juventude, fora do tempo e para além do espaço. É por isso que quando olham para as imagens, vocês vão ver que ela segura um vaso, que é o símbolo. Não é um pote com néctar de imortalidade. É aquele néctar, é o símbolo da luz pura, que se mostra como um néctar brilhante, baseado numa forma miraculosa. Simbolicamente é para além do tempo e fora do espaço onde nós todos permanecemos e estamos como Budas. Portanto, desta forma, Golkarmo foi inspirada a manifestar-se ela própria para beneficiar os seres sencientes dos 5 lugares. Inúmeros raios de luz começaram a surgir e criaram paraísos. Forma, intenção, sentimento. It's at the navel and it's a sort of a warmth. O que é que eu iria chamar aqui ao chakra do plexo solar? Portanto, a localização, ser, percepção. O chakra secreto, isso quer dizer que tem urgência em fazer surgir. Dos seus 5 lugares saem raios de luz para todos os paraísos. A luz branca da sua cabeça vai para o lado oeste, o paraíso da alegria, fazendo contato com o coração do Buda Lochana, consorte de Akshobhya, invocando a sua consciência iluminada. E a bênção aparece como uma sílaba Lam. Inúmeras sílabas surgem Lam, Lam, Lam e descendem até a cabeça de Lakam. E depois, similar, saem raios de luz da sua garganta e vão em direção ao consorte do Buda primordial Samantabhadra, invocando a sua mente iluminada com a sílaba Mam. E inúmeras sílabas Nam dissolvem-se na sua garganta e vão até a garganta de Golkarmo,
até going to the ao central realm of Buddha ao Vairocana, reino central do Buda dissolving Vairocana, into her heart indo até ao seu the centro supreme cardíaco, o consort, supremo consorte de Ishvari, Ishvari, invocando a invoking her sua enlightened consciência awareness, iluminada, que vem which comes forth da as the sílaba syllable mam, mam. Nagmam. Not Essa mum, that was essa the é a first primeira, one. esta This é is mam, mam. dissolvendo-se Dissolving back into Gokarmo's em heart. raios Yellow amarelos, rays apontando from até ao the point umbigo, at the navel radiando no radiate reino into the pure puro realm of the da southern glória, realm of glory. dissolvendo-se no Dissolve coração into the heart do of the consorte de consort of Ratnasambhava, Miyamaki. Ratnasambhava, Mameki. E então, invocando And a so sílaba, invoking the seed syllable Bam, sílaba countless semente Bam, Bams return Bam regressa into the ao heart, into the umbigo de navel of Gokarma. Gokarmo. A luz The verde green light rays from the surge secret do lugar place secreto e go vai to para the o paraíso northern norte paradise of e criar a atividade perfeita activity. The de doing is fazer not doing, the o not que não doing. fazer e de não fazer o que fazer, dissolvendo-se no Dissolving coração into de the heart of Samayaman. Samayantra, A Mogasiddhi, a o aspecto Mogasiddhi's feminino de female Mogasiddhi, aspect. Her convida a awakened sua awareness as the syllable Lam. Infinite numbers of them return to the secret place. e volta novamente From the ao crown aperture, seu red centro lights secreto. emanate forth to the deity deidade Hayagriva. Vandragvaravarahi. The sow-headed Dissolve na poderosa, na mais poderosa. Surge arising como uma as the sílaba seed ri. syllable Hri. E inúmeras Countless sílabas syllables se dissolve dissolvem into Gokarmo's crown. Light e rays of dão the origem five às colors 5 cores then que emerge emergem from do her seu corpo body e to que compõem encompass all the todas Buddha as realms of the 10 os campos de directions. Budas das 10 direções. And so E all the todas lightened as ones were invoked, luzes the very são essence of invocadas blessings of their para body, receber as speech and bênçãos da mind, sua their palavra, corpo qualities, e and espírito. boundless light rays Manifestam-se como raios de luz from e her das two suas palms, palmas das green mãos lights radiate saem into the raios lower verdes pure para realms known os as the place os of glory, reinos puros, invocando invoking o the aspecto enlightened iluminado de aspect of Sarasvati, Sarasvati. da arte de Sarasvati, da sua criatividade. A The consorte consort of Manjushri Manjushri, back into volta Gokarmo's a place Gokarma, of ao union lugar de à between união de Amitayas, the Gokarma, Buddha of e long onde levity, and his Amitabha consort. Nectar and the syllables criou a união, mam, lam, mam, gerando as símbolos, mam, as tam. sílabas. Then emerge each E estas syllable to sílabas vão-se dissolve one into dissolvendo the other. uma na outra e And finalmente finally all of it as a white tree, white the color of all gera-se colors together. um And A, that syllable gives ri rise branco. to 100 E essas sílabas manifestations ri of Hri. manifestam-se So a como great rain of uma these chuva symbols destes símbolos descends a cair simultaneously simultaneamente upon the no world. mundo, em In particularmente, particular, mas não só. but not only, a single Uma essence drop essência mixture of red and única white de branco entered the country no of país de Zahor Zahor like a como uma shooting estrela star, cadente and e entered entra the crown of na King coroa do rei Vidyahara, Vidyahara e ele and he foi was blessed abençoado por by todos all os Buddhas and Budas. their heirs. Aqui está o So padrão here is the pattern of the infinite, da consciência infinita, unspeakable, indescribable, da natureza do Dharmakaya, da mente a surgir, que surge como a natureza da luz clara, da vastidão dos símbolos infinitos, da natureza do Sambhogakaya, da natureza da mente, da Sambhogakaya, e é projetada na realidade infinita de Nirmanakayas, nas naturezas da mente de Nirmanakaya e entre os seres sencientes. Por isso, fazem-se histórias. Há perguntas? Sim. Oh, yes. Para irmos atrás, algumas coisas que mencionou várias vezes. Nascer
Pode entrar em detalhes do que é isto, nascer na col? Nascer na... Acontece de tempo em tempo. Normalmente não na primeira gravidez, mas uma mulher que já deu à luz várias vezes, que as bolsas não rompem. Portanto, dentro do útero, existe uma bolsa que se forma com o feto e é nutrida pela placenta. Acontece que algumas vezes uma mulher dá à luz com uma mala forte, como se fosse um nascimento fácil, mas a rapariga, a criança nasce com isto, quase que envolvida naquilo, e é preciso retirar isso para que a criança possa respirar antes que o cordão umbilical se corte. Portanto, é depois da placenta se deslocar. Portanto, a criança está coberta com algum tipo de gelatina, e há aqui, quando se tira o bebê, põe-se a respirar, coloca-se na mãe, põe-se no peito da mãe. Ainda estão conectados, portanto, não há um corte do cordão umbilical. O saco é esse saco que algumas crianças nascem. Não é muito comum. É mais comum. Portanto, essa bolsa romper-se durante as contrações. E de aí dizemos que as águas rebentaram. Eu acho que isto tecnicamente responde àquilo que quer dizer o col. A bolsa. Em muitas mitologias diz-se que o sétimo filho nasce nesse tipo de bolsa, que nascer nesse tipo de bolsa protege a criança do trauma do nascimento, para que elas tenham acesso a lembrarem-se com facilidade das suas vidas anteriores e não tenham que estar a ter que repetir e não ter esta questão de esquecimento causadas pelo trauma do nascimento. Diz-se que é significativo, portanto, entre os tibetanos ser muito auspicioso. E há muitas culturas onde esta rara ocorrência é considerada muito auspiciosa. Algumas questões sobre sadhana ou mantra. As pessoas podem aprender mantra ou sadhana? Sim, há. Foi ensinada por Norbu Rinpoche. Alguém aqui deve ter. Eu tenho. Se vocês me enviarem com o vosso número de telefone, eu vou-vos dar a transmissão e o longo, e transmitirei depois. Portanto, é uma questão de termos aqui agenda com algum estudante de Norbu Rinpoche, mas eu não posso fazer isso até receber o lung de alguém de Norbu Rinpoche. Receber lungs é muito fácil neste momento. Qualquer mantra que tenham recebido como lung, vocês podem dar como lung, se alguém vos pedir. Estão proibidos de forçar lungs a pessoas que não vos pediram nada e que nem sequer estão ligadas ao Dharma. Mas vocês podem dar o lung, o Mani Padme Hum, às pessoas, porque eu já vos dei isso repetidamente. Ou qualquer outro tipo de texto que vocês pessoalmente tenham recebido, a transmissão,
When there's a esse lume, text that I'm a interested in teaching, quando há um texto em que eu I estou will interessada generally, when I'm in my em cave, go ensinar, about to different yogis, eu you got the vou loom for verificar this, se you tenho got the loom for permissão this. da instrução, o And then lume, I'll bring them e offerings, whoever faço has the ofrendas a loom. quem tem a transmissão And I'll e sit peço with para them and essa they'll read pessoa me the me ler text, o and then I texto have the loom e and get to recebo study the text. a permissão That's how para it's ler o done. texto e para estudar o texto. Portanto, aqui So outreach here temos to que any encontrar algum of estudante Norbu de Rinpoche's Norbu students who Rinpoche que have tenha this este text texto e que and who tenha have recebido este received the texto de loom from Norbu Norbu Rinpoche Rinpoche para o passar para to mim, pass por it on favor. to me, please. And somebody Alguém in na the audience audiência saying diz that they are. I'm going to pass que your email. pede o seu Give them e-mail. my email and Dê-lhe o meu ask e-mail them e to peça send para me que their me envie um email, e-mail, uma cópia do a texto copy of the text, e o número de and telefone their para phone que eu number possa so I can call them and ligar e get the receber o lume, porque eu não posso because I can't do it fazer without the sem phone and they ter o have to lume. actually read it to me, but you can give a A pessoa loom over pode me the dar o phone or lume pelo Zoom telefone ou or Zoom ou por onde for. whatever, Skype. Martin says he may Alguém also diz que have. também pode ter. Great. Go through the questions here. So Todas all of estas this associações association com with the, as white robes, vestidos brancos, as Mandu mantas related to brancas, Sri Saraswati? Yes, ela she está is. Is she relacionada related or is ou she ela the é same uma being in a different manifestação, manifestation? o mesmo The ser same being numa in a forma different de manifestation. manifestação diferente. But you do Mas realize reparam that que all todos os Buddhas Budas of dos the quatro four tempos times são are the same os mesmos being in seres numa different manifestação manifestation. diferente. Todas as All deidades, os yidams, arquétipos, archetypes, both fierce sejam and iradas ou peaceful, pacíficas, that vivem live nos in vossos your canais channels e and manifestam-se manifest para for vocês you in nos the vossos dream sonhos. time. Ou Are todas all elas of são them emanações emanations do mesmo of the ser. same being. And that E being esse is ser neither não é singular singular nem nor plural. plural, porque esses Because such conceitos concepts as center and são edge and do singular singular and e plural não se do aplicam not apply to ao the Dharmata. Dharmata. Dharmata é a is a palavra word para a for união dos of Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Apesar Although das the histórias de stories of Mandarava começarem Mandarava start numa in a galáxia galaxy long muito ago and longe, far longínqua, away, e eu I am começo o starting the ensinamento teaching where onde everything tudo começa, starts, para além do tempo e do beyond espaço. time and space. E tento-vos And trying mostrar to como as show you histórias how surgem stories arise out of the sheer por vital detrás da energy energia of that, vital que se manifesta manifesting atrás in desses symbols símbolos, and por being detrás desses interpreted in símbolos, stories, como histórias. as stories. Assim Such as como a the história story da of your vossa life vida and que what you vocês had for tiveram supper que last night. ver a seguir. Next. Can you talk more Pode about falar um pouco mais da Mandarava's terra de Mandarava. Ah, A Mandarava's terra de hometown Mandarava is a é little um mountain pequeno, é kingdom um reinado, called uma Mandi montanha, these é days, chamado and it's a Mandi very e é muito old-fashioned antiquado. place, which is why I E é really bom like it. porque Tourists muitos don't go turistas there. não vão lá e eu You gosto can bastante. stay in Podemos the King's ficar Palace. It's no a hotel hotel do now. Palácio, The king has a no wing, no although the Palácio do old Rei, king que agora é has um long hotel, perdão. passed. E é o His seu grandson runs neto it, que I o think. gere, penso eu. It's É a uma fine cidade, town uma in cidade the old engraçada, style, à moda with a antiga, com vegetable um mercado de market and a vegetais, street of com coisas ainda à silversmiths venda de and pratas, jewelers and metalworkers and a algumas street of fabric sellers fábricas and e tailors alfaiates. and a As street of ruínas this and that and têm some beautiful algumas squares and a esquinas lovely sunken garden. com pequenos jardins, Hanging gardens, chamam-lhes they call jardins them. pendurados. So it's a very É um remarkable lugar muito old-fashioned antiquado, place mas where few muito people marcante, speak English. onde muito poucos falam inglês, muito poucos. And E it's e deeply está within muito its own enraizada na culture sua própria cultura of dentro da old Índia, India. onde eu vivo. E Where I live é is a um little pequeno hanging vale, valley a cerca de about uma an hora hour or de carro, so's drive nas montanhas up the dali. mountains from there. Se vocês If you gostarem, quando like, when we viajarmos outra travel vez, again,
Podemos we ir can a go ver see Mandy Mandy juntos. together. But you Mas have to vocês get têm yourself there. que irem I'll para just lá. take Eu you só around vos the town. posso levar à cidade, às compras, dar uma volta. Or I can take you to a Ou nice posso-vos little hole in the ligar a wall um with the best sítio para chicken comer tandoori I've um ever had. tandoori de galinha maravilhoso, Or the place the ou monklets uns go to sítios eat onde dinners os monges vão comer, perto down do rio. towards the river. Vocês vão gostar Now, mais you'll like the do palace palácio. better. We can Podemos get beber uma beer there. cerveja lá. Next question. Seguinte, pergunta seguinte. Give me a Um moment momento. here. There was one I was looking for. Was Era the o original original Buddha Buda Shakyamuni aware estava of consciente de Mandarava? Tinha conhecimento de Mandarava? Ela era... She was Ela not part não era parte of da história his dele. story. He did not see Ele any não point viu in nenhum speaking qualquer about her. ponto ou interesse em But the falar original dela, mas Buddha is the essence o of Buda all original awareness. nada There is mais é nothing do que a which consciência awareness que a is not consciência não aware está of. consciente. E And yet her a história dela story é is sufficiently distant suficientemente from distante da his dele, no tempo e no espaço. in time and space Quando ela when she surgiu occurs no tempo e no as the espaço como Princess Princesa Mandarava. Mandarava, o Buda The original, original Buddha. Remember, he's a lembrem-se a story história dele, not não real. real. made Fez e and construiu based upon em símbolos symbols dançando dancing in aliveness na vida of da vida, aliveness, baseado based upon the na infinite open infinita awareness. consciência aberta. O The símbolo symbol de Guru of Guru Shakyamuni Shakyamuni é o mesmo, is the same no mesmo in the reino, same nem realm, acima no nem lesser, abaixo, no é greater o than símbolo the symbol of de Gokarmo. Gokarmo. Ele é He de is, facto a in união fact, the union das of 5 the Budas five Dhyani, Dhyani das 5 Buddhas, famílias de Buda, desse of padrão, that pattern, como uma as a singularidade singularity which is both que singular é and multiple. He is an emanation of e that, múltiplo, no more, no que não é less mais nem menos do que than Gokarmo. Gokarmo, Guru Guru Rinpoche, Rinpoche, Hayagriva, Dorje Palmo Dorje Pogmo, ou qualquer outra or any emanação. other emanation. Ele He existe exists neste in this tempo time passado span as como a pivotal story uma história que causou which muitas outras caused coisas many e que other fez things surgir muitas arise. outras coisas. Mas but as histórias não são stories aren't reais. real. Não They don't acontecem happen the way you tell them, como the way you contam think e they não do. surgem. That's why Não I'm starting surgem outside como of time nos and dizem que space surgem. É to por try isso to que eu tell saio this do tempo e do story. espaço So para that by the contar time algumas. we got to the Ela diz, she ela said diz this isto, and ele he diz said aquilo. that's of it. Vocês vão saber e vão reconhecer You will os recognize símbolos the symbols dançando dancing que manifestam that como histórias. manifest as stories. Mais cedo, Earlier you were anteriormente talking estava a about falar de energias energies a emanating from saírem the dos chakras. chakras, a Yes. emanarem dos chakras. Can this rest, excuse me, in the heart chakra? Not to the exclusion of other chakras, but Pode isso radiant irradiar everywhere and do every chakra time. do coração, And e it sem ser. radiate, I guess, Pode-se or originar a originate partir do from centro the do heart coração, chakra, e even though the ou os secret outros chakras are também involved. estão envolvidos. And what it? What's my it? Eu vou I'll ask pedir for a explicação. clarification. Qual é o objetivo da pergunta? Não. Vou pedir o centro The heart cardíaco, chakra, the blue simbolicamente, home, é usado como is used símbolo as the symbol da totalidade for da the mente. totality of mind. Como As such, pode ser it can percebido be perceived simbolicamente symbolically as the source of all como a fonte de other outras syllables, sílabas but that is not semente, the mas totality of it.
mas é colocada em limitações que não estão inerentes, por forma a ter uma história que se alinhe. E nós inventamos histórias e tentamos alinhar as coisas de uma maneira ou de outra, mas eu penso que esta questão vai ser. Vamos tentar simplificar ou estão ainda a piorar? Tornar isto em alguma coisa que está para além de. Mas não sei de que é que estará propriamente a falar. Pode recomendar recursos para podermos aprender mais sobre esta prática de consorte? Façam um NONDRO, as práticas preliminares, e encontrem um professor que vos conduza a um professor. Recursos. Nada que eu pense que sejam válidos. Há muita coisa por aí fora ensinada como yoga tântrico e tretas dessas que andam aí a circular e não é nada disso. Não é nada disso. Trabalhem as energias nos canais e quando estiverem com elas trabalhadas, criem as causas para serem ensinados sobre isto. E pode ser que passem a vossa história, se é esse o tipo de história que querem. Manlam. Histórias. Assim como o karma. Pensem como é que vocês vão criar as causas para isso. Trabalhando com as energias dos canais. Ao fazerem práticas para limparem os canais, como as respirações de 9 purificações nas preliminares, ou estudarem Tumo com um professor qualificado. E daí, se tiverem criado causas suficientes, alguém vai estar disposto a ensinar-vos. Há professores qualificados para isso aí. E também há aí pessoas muito excitadas e perversas a tentar fingir isso e a aproveitarem-se desse fator. Atenção. A falar na última questão, a necessidade de união, amor, começa no chakra secreta ou move-se para o coração, para o chakra cardíaco? Não. O chakra cardíaco tem que ver com todos os sentimentos. É uma das 5 categorias de sentimentos. Isto é uma das 5 categorias de sentimentos. Pode repetir o nome do descobridor da terma, de Mandarova? Tem que ver. Está aqui. Kempo, no. Samten Limpa. É o nome do Tertan. Samten Limpa. Provavelmente nasceu em 1871, no ano de Ovelha de Ferro, no Tibete de Este. Ninguém sabe muito bem onde é que ele começou. É o que eu sei sobre isso. É uma figura muito pequena, um tertano muito pequeno, mas isto é uma das suas maiores termas que ele encontrou, descobriu. Pode Mandarava encarnar nesta era presente? Claro. Ela encarna. Não como Mandarava. Não como essa personalidade específica, mas todos os Budas são encarnados nesta era presente. E alguns de vocês sabem-no. Assim como o Gokarmo, sim. Mandarava era uma das emanações de Gokarmo. Consorte ou aspecto feminino de Amitabha.
Would the practice of A prática de Mandarava Mandarava é algum tipo de Guru Yoga? Incluiria isso, mas na realidade vai para além do tempo e do espaço. Vai para a infinitude da juventude eterna e manifesta-se como o vaso da juventude eterna que não se parte, que nunca se partiu. It just seems that way when you focus on thises and that's. Portanto, é nisto que nos devemos focar, portanto, redirecionar a nossa atenção para isto. Nós conseguimos fazê-lo e a prática podemos fazê-lo. A seguir. Next. Is Chime Sogtig É Shime Tsoke, é uma manifestação de Mandarava, Shime Shime Tsokten. Sogtig they've got? Eu não sei, Sotig. I don't não sei, know não conheço Shime Sotig. Tsoten. The A girl rapariga Sotig, Sotek, Chime. or Chime. Chime é uma palavra Chime is a engraçada funny word. You would rarely que raramente name someone that unless you were doing one of those raramente se chama jokes. alguém. Significa Because it means a é um lesser renascimento half or lower inferior. birth. Significa um renascimento inferior. Quem é Who essa was pessoa? that? Não estou I don't- familiar com I'm esse not nome. familiar with the name. Vamos ver o que é que faltam. Let's see what they come back with after. Okay. Just looking through Estou the apenas a questions ver here. algumas perguntas aqui, mais. Is É o samsara like a samsara fog como se blocking fosse um your view of nevoeiro nirvana? que nos impede de ver o Nirvana? Podem You can usar use essa that analogia. analogy. Soa It até sounds bastante quite useful, oportuno, actually. na realidade. É, It is É Marikpa. Marikpa. é. Eu gosto dessa analogia. Yes, I like that Mantenham. analogy. You can keep it. A seguir, Next. Okay, I had it highlighted here. há Are there planos plans para for orações loans for prayers or longos, portanto, sadhana to autorizações, accompany this sadanas para este ensinamento. Yes, although they are Há tentative and will tentativas be e given at iremos the end dar of the no teaching, ensinamento, which is no going to fim take do a few ensinamento weeks to e demorará actually algumas do semanas properly até and do conseguirmos well. fazer propriamente. And it's E worth vai doing valer a properly pena and do fazermos well. propriamente e em profundidade. Há muitos There are too many ensinamentos teachings about the guys. sobre male homens e formas de manifestations of manifestação form. masculina, And mas é a altura it is agora time now de fazer, to make certain de that we fazermos perpetuate perpetuar os the ensinamentos teachings sobre as mulheres. about the women, As mulheres, the female as manifestações femininas de manifestations of sabedoria. wisdom. Qual é qual é a Sarasvati família de and Budas da Manjushri Sarasvati associated e with? Manjushri? É Amitabha. Amitabha. Manjushri é associado Manjushri is associated com Ratnasambhava. with Ratnasambhava às vezes. sometimes. Deixem-me Let me verificar. just double check that. Okay. Não tenho a certeza, vou ter que ver e depois devolver-lhe a resposta. E eu pensei que fosse ocidental, a família de Buda Amitabha, e penso que será, mas eu prefiro verificar. Deixem-me fazer aqui uma nota. Há aqui um lápis algures. Excuse me. Eu tenho muitos textos, deve estar em algum com certeza.
we got any more questions, or are we Estamos a getting chegar ao We're fim, getting mas to primeiro the há end, aqui but uma first a clarificação. clarification. Chimichokek Is an Amitayus. é uma terma de Buda Amitabha. Então, deve Then ser... it would be yes. sim. I think you should double check Então, the se calhar é name, melhor the vermos a spelling of maneira that como se name. I think pronuncia. it might be Deve ser Gyurme Gyurme Sontag e não Chimet Chime. Sontag. Portanto, convém But yes, verificar, because porque ela é she também is uma also manifestação a de manifest Amitabha, of Amitabha's da consorte de Amitabha. consort. Não é It's not não é either or. isto ou This aquilo. or that. Não é It's not isto e this aquilo também. and that either. Nem é Nor is isto, it nem neither aquilo, this nor that. nem é Nor is ambos it both isto e aquilo. this and that. Estes são os Those are quatro the four dogmas da dogmas of ignorância, ignorance. os quatro The four extremos. extremes. My cat O can meu be gato here. pode bater o vosso dogma. Next. You talked about using the urge for merging or for union to merge Falou with the em usar a infinite união sky, para for unir-se men. com o céu Are you infinito. hinting at the sky gazing practice of Dzogchen? Isto tem a ver com as Não. práticas de Dzogchen? Não. I am Estou a falar talking about acerca de não só only simbolizar symbolizing o vosso desejo, a your energia do desire desejo energy para as mulheres, towards women, os homens, men, ou quer que or seja whichever que gender género que floats vos your boat agrade currently, ou ocorra, not aiming Não- in a singular manner towards não this ser being or direcionado that para being, este ou para aquele ser, but mas expanding expandir that essa energia energy para o into the céu entire inteiro. sky. I had it just. Can you elaborate Pode more elaborar on o que é que what quer mother dizer and a child mãe e a luminosity criança e a unite? luminosidade That significa? phrase. Sim, a Yes, criança, a child luminosidade da luminosity criança is foi o que what eu I've ensinei. taught you. A natureza da Core-like luz nature clara of da your nossa very own mente mind e de todas as and mentes. all mind. Na consciência infinita aberta. Lucidity of that. O Dharmata The que eu dharmata mantenho. that I keep pointing at in the pointing out. Esta é This is the a child luminosity of luminosidade mind. infantil Path of da mente, a practice. criança. Child luminosity of path. É isto que chamamos This is the luminosidade, luminosity que nós that you expandimos expand a nossa your atenção, attention expandimos into a nossa again and atenção again on your é cushion. quando meditamos, quando nos sentamos, é Mother a luminosity of mãe path luminosidade is que está para além do beyond tempo e do time and espaço space. e que esteve Always sempre e was and estará. will be. The true A infinite verdadeira awareness consciência infinita that is sempre esteve lá, always não there, vai nem does not vem, come and go, nem nasce nem morre. dying. When Quando your vocês, practice of quando a path prática comes do together caminho vem with the junta com a totality of totalidade do isness, isness, isso é that's a enlightenment. iluminação. Vai It will ocorrer occur quando, when it's ripe. It's quando pointless se to tiver try que to ser. push a Portanto, river é perfeitamente and make it flow desnecessário faster estar a or slower. forçar. A tecnologia Technology pode can apenas only dam it up for a short while until the dam potenciar, breaks, mas, usually at an inopportune moment. portanto, So permitam allow the que display o ecrã to unravel se in its desenvolva own no seu good tempo time, correto, while no continuing contínuo, again and novamente e again novamente, to para abrir a open nossa your consciência awareness naquilo into que what nos has foi been mostrado, pointed que out. foi apontado. Até essa Until altura, such time as it becomes torna-se utterly obvious muito beyond a óbvio, shadow para of além a de doubt, sombra de dúvida, que that itself is tudo é always aquilo que was foi and will e será. E eu acho que, And I think on that note, unless there's eu any acho que há pressing aqui questions, perguntas.
asking Aqui about the falam das images we imagens posted. que postamos, Yes. qual é Which qual. one is which? A versão Is the vermelha red version é, a more mais, mature mother é form uma of forma mais Mandarava? madura de they're all Mandarava. red. Não, não, não. São todas vermelhas. They are Umas são emanações emanations de of Gokarmo, Gokarmo, consorte de consort, ou or aspecto feminino de female Amitabha. aspect of Amitabha. Portanto, So eu não I tenho don't agora have de those in momento aqui front essas of me imagens right em now. frente, mas uma But é one is a uma standard Tibetan. She's sitting in uma a full postura lotus. standard She's tibetana que holding está a sentada lotus, num and lótus on the e lotus está is the vase of com o eternal vaso da youth. eterna juventude. Outra One, está she's a holding segurar two os dois lotuses. lotos, This esta é a is a chinesa. Chinese one, which E outra one holds segura a um sino Dorjian e bell, um vajra, and the other holds e the outra, vase of portanto, eternal o vaso youth. da eterna juventude. The third one, she is A either in outra está consort em with consorte Amitabha, com I can't Amitabha, remember what não I put sei, up não me there, recordo onde pus. Ou então or está singularly as in consort with só, Amitabha, where she's holding e the ela symbols tem and estas formas forms e símbolos de Dorji of Padmo, Dorji Padmo, que é o which Driku, is the Drigu que é and a the Kapala, with a que é Katbanga. Kapala. She doesn't have a Katbanga because she's with her consort. When she's Quando ela shown aparece como as Dorji Padmo, standing ela só singly, tem she has the a Skull Drigu Cup and the Skull Cup. She's e está dancing, uma and there's a Katvanga, que é Katvanga, o which is símbolo the da symbol prática of de consort consorte, practice in the na front of the zona arm, mais ou menos do the symbol cotovelo, for da parte consort. frontal do braço. And E the one aquela with que está one com lotus lótus, essa é a is- Gokarmo That's Gokarmo tibetana. Tibetan. That's Gokarmo, and E a then dos the dois two lotos, lotuses, this one essa é a is chinesa. That's the Chinese. Chinese version. That's a and then- Chinese version. I think it's another Isso é a lineage versão that's- chinesa, é And outra this linhagem. last E essa é And that's Dorji Padmo, ou seja, singularly Vajrayogini. dancing Okay. as an É uma emanação de emanation of Gokarmo. É An uma emanação emanation of do the female aspecto aspect feminino of de Ma- Amitabha, Amitabha, que é which em geral, is, in a general, força that da life vida, a force energia energy que se which manifesta manifests sexualmente. itself sexually. I can add captions after. Mais alguma coisa? Anything else pressing? Não. I don't Penso que não. think so. Então, So para a to- semana, next week, vamos we continuar continue estes these ensinamentos. Vamos começar we begin to see a her solidificar solidify e a into colocar, place portanto, and nos devidos lugares e circumstances. circunstâncias. Amanhã é o grupo de Nondro no Zoom que se vai focar para quem começou o Nondro comigo. E aí eu responderei às perguntas que tiverem. Se quiserem entrar e estar nesse grupo, mas não estão, e estão 100% comprometidos para fazer esta prática dentro das melhores das vossas habilidades, se quiserem juntar, vocês têm que ter observado, visto a primeira sessão que foi gravada e que está disponível no website, penso eu. Se não viram essa sessão, não podem juntar-se amanhã. Isto é importante. Para aqueles que estão interessados nesta história de Mandarava e como é que ela se localizou e manifestou no tempo e no espaço como uma história, muitos de vocês estão interessados em adotar, trabalhar, patrocinar, apoiar alguma das dakinis ou monjas que vivem, monjas que vivem nas montanhas das caves, nas caves onde ela praticou, as caves de Guru Rinpoche, como uma princesa que fugiu e ele como um vagabundo. Mandem-me um e-mail que vocês querem patrocinar essas yoginis
e eu vou ligá-las a uma, que estão lá nas caves ou na aldeia, como conforme tiverem preferência. E porque a cultura, e como, portanto, há uma determinada cultura, elas não têm tanto apoio. Por isso, eu tentarei fazer aquilo que posso. E algumas delas foram minhas estudantes e vieram para ensinamentos comigo de Dzogchen. Outras são estudantes enviem-me um e-mail se quiserem fazer parte do Zoom e iremos trabalhar juntos. E se vocês estiverem interessados em oferecer dana por estes ensinamentos, há um botão de PayPal no meu website. O Dharma nunca é vendido. Eu prefiro empenhar o meu rabo do que os meus ensinamentos. De qualquer forma, donativo é sempre bem-vindo e aceito. Mas não enviem o dinheiro da renda ou das vossas necessidades. É só aquilo que vocês puderem, está bem? Isso estará ótimo. E eu não vou vender o meu rabo agora. Podem estar descansados, estou demasiado velha para isso. E alguns eu vejo-vos amanhã e talvez vocês todos para a semana. Estamos terminados. Eu prostro-me na vossa natureza de Buda. You're supposed to send what you can afford, not what you can't afford. I'm fine, I'll be okay. No, I'm not having to pedal my ass. It's a bit old for that now. And I'll see you, some of you tomorrow, and perhaps all of you next week. We are complete. I bow to your Buddha nature. You are